autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Serafim Venzon, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposição do deputado Rodrigo Minotto, para debater sobre a situação dos trabalhadores da cadeia produtiva da JBS. Convidamos para tomar assento junto à mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual e proponente da audiência pública, Rodrigo Minotto. Excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Manuel Mota. Excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho, Sandro Eduardo Sardá. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Quesia de Araújo Duarte Neves Gonzalez. Excelentíssimo senhor Prefeito do município de Morro Grande e presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, AMESC, Valdionir Rocha. Senhor presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas, Tiago da Silva Fernandes. Senhor diretor do Sindicato da Alimentação do município de Criciúma e região, Célio Dias. Célio Elias, perdão. Senhor secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação, CONTAC, José Medelski Júnior. Senhor diretor financeiro da Federação dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Alimentação do Estado de Santa Catarina, Leocir José Deon. Nesse momento, registramos também a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Treviso, Jamir Comim. Senhor presidente do Sindicato da Alimentação de Forquilinha, região, Giovanni Heller. Senhor presidente do Sindicato da Alimentação de Concórdia, região, Jair Baller. Senhor secretário de Comunicação do Sindicato de Alimentação do município de Serafina Correia, do estado do Rio Grande do Sul, Favorino Matos. Senhor secretário-geral da CUT Santa Catarina, Reinaldo Pereira. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença de cada um, de cada uma que se deslocaram de várias cidades do nosso estado de Santa Catarina. Eu quero inicialmente aqui agradecer a presença de todos e também mencionar e agradecer pela presença do deputado José Milton Schaeffer, do deputado Manuel Mota, do diretor financeiro da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Carnes, nesse ato representando o seu presidente, Leocir, do senhor secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação, CONTAC, o senhor José Modelski Júnior, do senhor diretor do Sindicato da Alimentação do município de Criciúma, o senhor Célio Elias, que representa aqui na mesa o
presidente do sindicato. Também agradecer e cumprimentar pela presença o presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijuca, o senhor Tiago da Silva Fernandes. Um agradecimento especial ao prefeito do município de Morro Grande e presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense da AMESC, o senhor Valdionir Rocha. Valdo. Agradecer também e cumprimentar pela presença do excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho, doutor Sandro Eduardo Sardá, que neste ato representa a excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho. Agradecer mais uma vez a presença do prefeito do município de Treviso, Jaimir Comim, do presidente do Sindicato da Alimentação de Forquilinha, Giovânio, do presidente do Sindicato da Alimentação de Concórdia Região, Jair Baller, do secretário de Comunicação do Sindicato de Alimentação do município de Serafina Correia, do Rio Grande do Sul, Favorino Matos, e do senhor secretário-geral da CUT de Santa Catarina, Reinaldo Pereira. Todos já têm o conhecimento desta audiência pública que nós vamos discutir e debater a situação da empresa JBS, não somente no município de Morro Grande, até porque é uma empresa que tem várias plantas em Santa Catarina, e esse é o momento da gente poder debater e discutir e buscar, daquilo que for possível e competência dessa Assembleia Legislativa, junto aos órgãos do governo estadual, até mesmo do governo federal, buscarmos algumas soluções para que não afete tanto quanto afetou a situação do município de Morro Grande. A empresa iniciou com mais de 1.300 colaboradores e, recentemente, houve uma exoneração em massa de mais de 650 trabalhadores. Evidente que não é só a questão econômica, mas a questão social que está em voga nesse momento, além dos trabalhadores indiretos que fazem parte da cadeia produtiva da JBS, os cooperados. Diante disso, eu queria consultar a todos que estão presentes para que a gente faça uma audiência propositiva e que tenhamos realmente encaminhamentos que sejam encaminhamentos práticos e resolutivos, e que a gente possa concluir essa audiência até às 16 horas, com 2 horas de duração, que entendemos que seja o prazo suficiente para poder ouvir a cada um e a cada uma que tem interesse em se manifestar e opinar e dar sugestões. Diante disso, eu quero passar inicialmente a palavra ao prefeito do município de Morro Grande, da qual a empresa JBS tem uma planta e que, nesse momento, está quase que totalmente desativada. Para que o prefeito possa, num espaço de tempo que entender necessário, mas que não seja muito prolixo e nem muito longo, prefeito Valdo, possa fazer uma exposição da real situação hoje da empresa no município de Morro Grande, até porque essa empresa representa mais da metade da receita do município de Morro Grande. Com a palavra, prefeito Valdo. Inicialmente, uma boa tarde a todos e a todas. Em nome aqui do deputado Rodrigo Minotto, deputado José Milton e o deputado Manuel Mota, cumprimentar todos que já foram nomeados por esse protocolo. Pois bem, tentarei ser breve, deputado, embora a situação exigiria um tempo bem maior. Mas eu acho que é de conhecimento de todos e de todas que estão aqui o momento em que o município de Morro Grande e, como um todo, a região sul do estado de Santa Catarina está passando pelo anúncio do fechamento da unidade da JBS de Morro Grande. Essa unidade, como já colocou o deputado Rodrigo Minotto, ela já operou com 1.420 funcionários em 2 turnos, abatia 110 mil aves dias. Essa unidade, ela segurava toda a cadeia produtiva da nossa região. Hoje, com o fechamento dessa unidade, nós temos 650 colegas de vocês que estão desempregados, que estão na rua, que estão sofrendo,
que estão com a sua casinha para pagar, com a sua família para sustentar, e estão sem o desemprego. Nós temos em torno de 130 a 140 avicultores também desempregados. Esses piores ainda, deputados. Esses com dívidas contraídas, e não são poucas. Com um galpão que tem só a finalidade para a criação do frango. Investimento esse que passa de um galpão de mais de R$1 milhão. E avicultores que praticamente vivem só da questão da criação de frango. Até porque a empresa não deixa que se crie outra coisa aos redores desses galpões. Então, a nossa situação em Morro Grande é calamitosa. Na região sul também. Então, quero aqui agradecer por essa oportunidade, por essa audiência pública, que eu espero que vocês não venham passar por isso, porque é muito triste. Então, eu acho que essa audiência é muito importante para que nós possamos se alertar, porque o histórico desse grupo JBS todos nós já conhecemos. Os deputados, todas as autoridades que estão aqui na mesa, senhoras e senhores que estão aqui presentes, todos já conhecem o histórico desse grupo JBS. Morro Grande, praticamente, vamos decretar a falência. Morro Grande vai perder por ano R$4.700.000 num orçamento anual de 18 milhões. Nós vamos perder em torno de R$400 mil por mês de ICMS. E nós, do município de Morro Grande, montamos uma estrutura para comportar e pensando, deputados, autoridades, sempre visando o crescimento dessa unidade. Nós temos uma estrutura muito grande. E com o fechamento dessa empresa, além de nós ficarmos sem receitas, nós vamos ficar com centenas de famílias desempregadas. E posso dizer para vocês, famílias de vários estados do Brasil hoje estão morando em Morro Grande. A minha grande pergunta, o que nós vamos fazer com essas famílias, com essas pessoas? O que nós vamos fazer? O município sem receita e com a demanda muito da população buscando ajuda do município em todas as áreas, seja saúde, educação, social, sim, em todas as áreas. O pior de tudo, senhoras e senhores, de que eu já venho há mais de 60 dias que eu venho tentando achar uma solução para aquela unidade. Mas fica a nítida intenção do grupo JBS de que aquilo permaneça fechado simplesmente para ver os sofrimentos dos funcionários dos avicultores. Isso é o que mais me deixa indignado, que me deixa revoltado. Nós temos vários grupos de investidores, inclusive nós temos aqui o Juarez de Matos, que é um que está tentando conversar com o grupo JBS. Mas posso dizer, não sei qual é a religião, mas também não importa, é mais fácil hoje marcar uma audiência com o Papa Francisco do que com os diretores da JBS. As dificuldades são muito grandes. Então, nós não podemos deixar, senhores deputados e autoridades, nós não podemos deixar com um grupo que veio para o Brasil, que fez um monopólio no Brasil, que hoje os funcionários, toda a cadeia, tem que seguir as normas deles. Os avicultores lá no Sul não têm para quem se apegar. Ou trabalha para eles ou fecha as portas. Eu acho que a lei da escravidão acabou. Nós não podemos deixar de que um grupo desse venha para Santa Catarina fazer o que vem fazendo em outros estados. Eu sei de que em Goiás eles compraram um frigorífico que valia 5 milhões, eles pagaram 20 milhões simplesmente para fechar as portas. E a gente sabe que isso ocorreu no Mato Grosso, que ocorreu alguma coisa no Rio Grande do Sul, nesse sentido. Simplesmente para manter o monopólio da mão de obra do avicultor, de um funcionário, da funcionária. Então, acho que as nossas autoridades, os
sindicatos, os trabalhadores, dos avicultores, os deputados, as nossas lideranças. Não podemos simplesmente baixar a cabeça e deixar que isso venha amanhã depois acontecer em outro município e outra região. Tomara que vocês não passem por isso. Mas está na hora, como diz o vereador de Forquilinha, Célio Elias, a luz amarela acendeu. A luz amarela acendeu. Então, vamos realmente ver o que é que nós possamos fazer para que nós não tenhamos, no futuro, um caos total. No sul, nós temos mais 2 unidades, que é Veneza e Forquilinha. Já existem rumores de que Nova Veneza vão fechar. Tomara que não feche. Tomara, eu torço, porque no nosso município também depende de Nova Veneza. Então, se isso vier a acontecer, realmente, nós lá no sul vamos ter um caos total, uma falência total. E isso pode ser um efeito dominó para o futuro. Então, aqui eu peço encarecidamente o apoio de todos vocês. Eu acho que é a hora, independente de região, independente de onde está funcionando ou não, é a hora de nós se brindar para o futuro, para que isso não venha a acontecer em outras regiões e que nós não temos que passar por esse drama todo, que é o desemprego, que é a pior coisa que pode existir para um ser humano. É um pai e uma mãe de família não poder trabalhar e, consequentemente, não poder alimentar os seus filhos. Isso me comove e eu estou aqui implorando, não pedindo, a todos aqueles que têm poder, que, nesse momento, se una a Morro Grande e a região sul, para que nós possamos tirar muita gente da fome, do desemprego, que muitas famílias sofram, que muitos avicultores venham até sofrer um suicídio no futuro, porque realmente é coisa de preocupar. Pessoas com dívidas, não tendo outros afazeres, pessoas da agricultura familiar, que trabalham há mais de 20 anos e agora se vê com dívida e com a sua atividade paralisada. Eu que eu tinha que aqui falar, agradecer aos deputados, o deputado Rodrigo Minuto, ao sindicato, aos funcionários que estão aqui presentes. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, prefeito. Queria convidar para fazer parte da mesa também o deputado Neudi Sareta, que acabou de chegar, por favor. Eu quero consultar se há algum representante da empresa JBS na plenária. Faça o registro que não há nenhum representante da empresa nesta audiência pública. Eu passo a palavra, então, ao senhor José Modelski, que representa a Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação, a CONTAC. Senhor secretário-geral. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes nesta audiência e cumprimentar, em especial, as que estão na mesa como autoridades do Legislativo, do Executivo e a dirigentes sindicais nesse debate de um tema que, para nós, como confederação, ele, claro, é muito importante, mas também nós sabemos que hoje está acontecendo esse fato relacionado a Morro Grande. A confederação ela tem feito um debate mais amplo, então eu quero fazer um breve apanhado desse debate mais amplo para poder também contribuir nas questões que estão colocadas mais a nível local. A CONTAC tem feito, primeiro, dizer que nós, como confederação, já tivemos muitos debates aqui em Santa Catarina, em todo o Brasil, sobre a JBS, e um dos que mais, digamos assim, nós repetimos ao longo da história foi essa questão da política de dar recursos públicos para empresas sem o comprometimento de garantir os empregos, né? Esses recursos dados para empresas, que daí não seria só a JBS, mas ela é emblemática, né? Sem dúvida nenhuma ela é emblemática, porque hoje
BNDES tem aí na faixa de 20% a 21% das ações da JBS, e a Caixa Econômica também mais em torno de 4%. Então, isso já demonstra, assim, como foi essa política de dar recursos ou de financiar, vamos colocar dessa forma, uma empresa que fez isso, que o prefeito colocou, e muitas vezes pegou esse dinheiro para fechar empresas, para fechar unidades, justamente para ter o monopólio da produção e o monopólio, muitas vezes, da matéria-prima. Isso mais também fortemente na questão do boi, né? Onde em muitos lugares ela comprou frigoríficos e fechou para que ela tivesse o boi daquela região, que era estrategicamente uma forma de controlar preço, entre outras coisas. Então, dizer isso para dizer que nós não estamos hoje aqui para defender a empresa ou pessoas da empresa, mas a nossa preocupação ela é mais ampla do que só a questão local, que também é emblemática de Morro Grande, porque a nossa preocupação ela já vem de algum tempo com uma possibilidade de uma crise maior na JBS e que possa causar até uma, digamos assim, não conseguir mais a sustentabilidade de uma empresa que tem quase 130 mil trabalhadores no país. Essa é a preocupação que a Confederação vem tendo. Por quê? Porque nós temos visto, desde que teve uma crise que foi a crise da carne fraca, que foi uma crise que atingiu todo o setor frigorífico, e depois também teve a questão da delação premiada, onde a empresa assumiu aí uma série de irregularidades e fez um acordo de leniência para pagamento em 25 anos, de em torno de 10 bilhões e 300 milhões. Mas a gente tem visto que mais coisas têm acontecido depois do acordo de leniência, e um deles são bloqueios de contas da empresa. E esses bloqueios de contas, eles têm inviabilizado, né? Algumas situações já se reverteram. Vou colocar um exemplo, que é o caso do Mato Grosso do Sul, onde o bloqueio de 720 milhões da empresa, bloqueio de valores da conta da empresa, acabou que a empresa acabou fechando por um período 7 frigoríficos no estado do Mato Grosso do Sul. Nós, como confederação, juntamente com a federação local e sindicatos, e até o Célio também esteve lá no Mato Grosso e presenciou, depois de muita pressão positiva no sentido de fazer com que aquela ação se revertesse, porque foram 7 frigoríficos que foram paralisados, né? Então, a nossa preocupação, mais uma vez repito, não estávamos lá para dizer que o Estado não tinha que buscar garantias sobre valores que eram devidos pela empresa. E não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas, como nós já há muito tempo apontamos que essa política de financiar empresas com dinheiro público estava errado, porque não tinha a garantia de que esse recurso iria manter os empregos, né? Agora, nós estamos num outro momento em relação a isso. Não é o momento de nós colocarmos só para resgatarmos, mas a nossa preocupação é essa, de que ações que estão acontecendo em diversos lugares, elas correm o risco de inviabilizar a empresa, e aí nós estamos falando de uma empresa de 130 mil trabalhadores. Então, para resumir, o que nós estamos debatendo, e estamos debatendo em todo o país, porque nós já fizemos audiências públicas na Bahia, nós já fizemos em São Paulo, nós já fizemos em Minas Gerais, hoje estamos fazendo aqui, e serão feitas outras mais. Paraná deve já ter uma agenda para audiência pública, e Rio Grande do Sul também. Então, nós justamente colocamos esse aspecto, de que nós já tivemos um outro exemplo de uma empresa gigantesca, que era a Parmalat, e que também, por uma série de irregularidades cometidas por seus proprietários, acabou criando uma situação onde houve essa também inviabilização da empresa e uma fragmentação, digamos assim, porque também não se conseguiu, e a gente queria, na época, que houvesse uma solução conjunta para a Parmalat, pensando também na questão dos empregos.
e acabou que essa pulverização, digamos assim, acabou fechando muitas fábricas. Algumas foram adquiridas depois por algumas marcas, a própria Nestlé comprou, e outros laticínios que compraram e depois fecharam também. Então, acabou tendo um prejuízo muito grande. E a JBS é um gigante que não precisa a gente, de repente, ressaltar muito. Acho que todos que estão aqui nesse debate sabem. Então, eu queria dizer que nós, recentemente, estivemos no Ministério do Trabalho, em Brasília, colocando esse mesmo ponto de vista, de que nós estamos preocupados com a questão da crise da empresa num ponto de vista mais amplo. E um dos aspectos que nós apontamos, e isto nós também, como confederação, já pedimos, já havíamos pedido e ainda não conseguimos, era uma audiência com a Procuradoria-Geral da República, porque esse acordo de leniência feito pela empresa foi feito com a Procuradoria-Geral da República, e desses 10 bilhões e 300 milhões, que foi o acordo onde a empresa tem que pagar em 25 anos, e onde tem 49 cláusulas sociais neste acordo de leniência, que a gente conseguiu acesso, mas nenhuma das cláusulas fala sobre garantia dos empregos. Então, nós pedimos, inicialmente, uma audiência com a Procuradoria, justamente para até conhecer melhor, naquela época, o acordo. E hoje nós estamos pedindo, e aí nessa audiência que nós tivemos com o Ministério do Trabalho, o encaminhamento que saiu, e essa reunião foi na semana passada, de se agendar uma audiência com a Procuradoria-Geral da República, justamente para discutir por que esse acordo de leniência foi feito sem que nenhuma garantia aos empregos dos trabalhadores fosse alavancada ou fosse amarrada por estas cláusulas que estão lá no acordo. E uma das questões aí vem de encontro ao debate mais específico de hoje. Uma das questões é, por que não está lá no acordo de leniência, por exemplo, que se a empresa fizer isso, desativar unidades, que nós ainda não temos uma leitura, digamos, que não é a única unidade, Morro Grande não é a única unidade que a empresa fechou recentemente. Mas esse fechamento de unidades, nós não temos uma leitura de que seja exatamente em relação a essa crise mais ampla que nós estamos falando. Ela pode estar relacionada ainda a reflexos da carne fraca, ou pode estar relacionada a que a empresa tem que fazer uma grande economia e tem que alavancar recursos aí para poder pagar esses valores do acordo de leniência. Mas não está lá uma garantia, por exemplo, de que, aonde fechar uma unidade, a empresa aquela unidade pode e deve ser adquirida por alguma outra empresa interessada. Isso poderia fazer parte do acordo de leniência, mas não faz, né? Nós não fomos ouvidos. Então, essa é uma das questões que nós queremos levar para a Procuradoria da República, até porque nós, no Rio Grande do Sul, também temos unidades, algumas, inclusive, estão com paralisação parcial de sua produção, mas em virtude de ações da Inspeção Federal, que nós não podemos, tecnicamente, questionar. Mas nós estamos vendo, e aí vem de novo naquilo que eu estava colocando, sobre diversas ações que estão nos parecendo que existe uma queda de braço em relação à empresa, e aí não é para defender a empresa, eu quero deixar isso bem claro, mas uma queda de braço sobre o fato de ter sido feito a delação premiada, e a partir daí houve um bloqueio de financiamentos, né, para a sobrevivência da empresa. A empresa perdeu o crédito, né, no mercado. Então, assim, a gente não quer... Até foi perguntado para nós lá no Ministério do Trabalho se o que nós queríamos era, assim, garantir que a empresa pudesse ter acesso a crédito. Então, é um tema que pode estar lá nos bastidores do Conselho, da JBS, com o governo, eles talvez estejam também falando sobre isso. Nossa questão não é influenciar no Conselho da JBS, nas disputas internas, mas essa questão nos parece que tem aí um ar de vingança, né? E a gente está levantando isso para dizer que nós estamos preocupados com um outro reflexo, que é o emprego. Daí não são só de 130 mil trabalhadores, porque aí, mais uma vez, Morro Grande se torna um exemplo para nós, mas de toda uma cadeia produtiva, de produtores, de transportadores, de criadores, seja de frango, seja suíno, seja boi, né? Então, o impacto, a gente até fala assim,
de uma forma mais genérica, de que cada um trabalhador de fábrica que é demitido são 6, né, na cadeia produtiva. Então, se a gente fala de 130 mil trabalhadores no país, a gente está falando de quase 900 mil. Né? Então, essas são as questões que a gente quer colocar aqui. Nós não temos ainda uma data com a Procuradoria da República, porque essa audiência foi na semana passada, e o Ministério do Trabalho vai intermediar esta agenda, e nós vamos lá para colocar, então, isso que nós colocamos. 2 pontos de vista, essencialmente, de que, se houverem ações para garantir o pagamento de dívidas ou de compromisso da empresa, que recaiam sobre bens da família ou até bens da própria empresa, mas não contas que inviabilizem o funcionamento do dia a dia da empresa. E essas questões relacionadas ao acordo de leniência que nós queremos rever para que hajam compromissos de preservação do emprego. Obrigado, José. Eu passo agora a palavra, então, ao doutor Procurador do Trabalho, doutor Sandro Eduardo Sardá. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma honra. Eu gostaria muitíssimo de parabenizar o deputado Rodrigo Minuto pela convocação da audiência pública. Parabenizar o prefeito de Morro Grande. O Ministério Público do Trabalho se sensibiliza profundamente com a situação dos trabalhadores e toda a cadeia produtiva da região. Eu peço desculpas, porque eu tenho várias audiências marcadas hoje e o convite chegou assim, né, um pouco em cima da hora, Rodrigo, me perdoe, e aí eu tenho que, após a minha fala, eu fico mais um tempinho e depois me despeço de vocês. Eu vou tentar ser bastante sucinto e programático, mas eu não posso deixar de ressaltar o contexto que que essa situação da JBS está ocorrendo. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto nacional de adequação das condições de trabalho em frigoríficos, e nos últimos 10 anos nós temos apontado a insustentabilidade da forma como essa empresa vem atuando. É sabido de todos que nos últimos anos a JBS recebeu 8 bilhões em incentivos fiscais do BNDES sem nenhuma contrapartida social. A empresa JBS destinou nas últimas eleições 300 milhões em doações de campanha. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, foram 300 milhões para em torno de 176 deputados federais. A campanha da ex-presidente Dilma recebeu 73 milhões, a campanha do Aécio recebeu 30 milhões, Marina Silva 4,5 milhões, Eduardo Campos, que morreu, 3 milhões. A empresa apoiou os candidatos a governador, vários governadores, né, que juntos receberam 82 milhões. Os candidatos do PT foram os mais favorecidos, com 24 milhões. O PSDB ficou em segundo lugar, com 19 milhões, seguido de perto pelo PMDB, que recebeu 19 milhões. Candidatos do PSDB receberam juntos 11 milhões e o PSB receberam 3,7 milhões. No Legislativo, candidatos a uma vaga no Senado Federal receberam 22 milhões da JBS. A empresa apoiou a campanha de 176 candidatos a deputados federais, com um valor de 53,96 milhões. E nós temos discutido tudo, bastante sobre a JBS, mas nós não temos discutido a questão mais importante, a democracia. A democracia. Porque nesse país a gente discute sobre tudo, menos a democracia. Como fazer para retornar a soberania popular ao povo? O mandado constitucional, previsto no artigo 1º, fala de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. E eu acho que essa questão não é só da JBS, mas é do contexto brasileiro e global, que cada vez mais o poder econômico, a democracia é refém do poder econômico, e cada vez mais. E aí nós ficamos o resto da vida enxugando o gelo se nós não fizermos esse debate. Então, no atual momento econômico no Brasil e no mundo, eu não teria nenhuma dúvida em falar que todo poder emana das grandes corporações e em seu nome é exercido. E como fazer, então, a indagação, que eu não posso sair daqui sem fazer isso? Como fazer para retornar esse poder ao povo, ao titular inicial desse direito? Como?
Então, a par de todo o debate criminal, do combate à corrupção que no Brasil fez nos últimos 5 anos, com a própria prisão dos irmãos Batista, esse debate está relegado ao segundo plano, e é esse debate que é fundamental. Não de um Estado policialesco, de um Estado que todas as questões se resolvam por meio do debate criminal, mas do debate da democracia. A democracia é entendida em 3 níveis. Primeiro, a democracia representativa. Quem nos representa devidamente. A segunda, a democracia é entendida no seu aspecto participativo. Somente a democracia participativa representativa é insuficiente. Vocês não se iludam que um bom cidadão é aquele que de 4 em 4 anos deposita seu voto na urna e vai para casa e acha que cumpriu suas obrigações cívicas. Não é verdade, não é verdade. A democracia exige muito mais. Lutar por democracia requer coragem. Lutar por direitos fundamentais requer coragem. E não é fácil. E lembro que um exemplo bom de democracia representativa está na construção da NR36, a qual o próprio deputado Minotto acompanhou, toda a luta do movimento sindical, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, para construir uma norma que reduzisse sofrimento humano. Porque o que se observa no trabalho em frigoríficos é puro sofrimento humano, ainda é, ainda é. E principalmente nessa unidade, que eu vou trazer os dados, que é a segunda unidade do país que mais gera adoecimentos ocupacionais. Então, eu lamento um pouquinho que a gente está fazendo esse debate um pouco tardiamente, e um pouquinho sobre o viés de criar um emprego ou não, porque o debate é sobre o direito ao trabalho decente, e não qualquer tipo de trabalho. Não qualquer tipo de trabalho. Então, do ponto de vista da democracia representativa, é fundamental que os cidadãos tenham uma postura ativa. Não existe na história da humanidade nenhum direito que se constituiu e se efetivou sem a devida luta. Não existe. Né? A Rosa Parks, a negra americana, você conhece muito bem, teve que ser presa porque se negou a sentar no banco de trás de um ônibus nos Estados Unidos, na década de 50, porque, na época, os Estados Unidos tinha previsões de que os negros, separação de escola para negros para brancos, separação de ônibus, os negros andavam atrás do ônibus, eram cidadãos de segunda categoria. Os negros organizaram um movimento de semanas de boicote ao transporte coletivo, o Supremo Tribunal americano, que julgava que não era discriminação se houvesse escolas para negros ou para brancos e que não havia discriminação no transporte de ônibus, mudou o seu entendimento a partir da greve, da mobilização dos negros americanos. Não existe outra forma. O que nós estamos vendo é a democracia se esvair verdadeiramente na mão do poder econômico. E esse debate é fundamental para o parlamento, porque esse aqui é o espaço privilegiado do debate político. Eu lamento as discussões que têm feito de criminalização da política, ou achar que a política não é um espaço privilegiado. É esse aqui o espaço privilegiado da política, que deve ser valorizado, da boa política. Então, acho que me parece que compete ao parlamento esse debate de como retornar à soberania popular sobre essas 3 matrizes. Primeiro, democracia participativa. Segundo, democracia representativa. Terceiro, a democracia exige a efetivação de direitos fundamentais. Não há democracia sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem o trabalho decente. Sem o trabalho decente. Aí eu trago a notícia para vocês do juiz Hugo Brito de Mello, lembrando, o Hugo Cavalcante de Mello, filho, juiz do trabalho, lembrando que a JBS destinou 2 milhões para o Instituto, ele que fala, não sou eu, por favor, que a JBS destinou 2 milhões para o Instituto do Gilmar Mendes para fazer estudos sobre a reforma trabalhista. Que, me diga de passagem, redundou essa reforma trabalhista que foi aprovada, num dos seus aspectos, que é completamente inconstitucional, mas que foi aprovada, retira qualquer direito dos trabalhadores na hipótese de demissão em massa. Se a JBS fechar amanhã e demitir todos os seus 130 mil trabalhadores, a partir de 11 de novembro, não tem direito a 1 centavo. Se eu botar 130 mil na rua, eu saio na boa. Eu pago as rescisórias, eu pago aviso prévio, eu deixo 130 mil sem emprego. Existe um artigo específico na reforma trabalhista que fala que não há nenhum direito nas hipóteses de demissão em massa, que é justamente o contrário que a jurisprudência do TST vinha construindo. Hoje, dia 6, daqui a 5 dias, entra em vigor a reforma trabalhista. É isso que fizemos. É isso que fizemos no país. Isso é democracia? Isso é democracia? Não dá para... Não posso concordar com a constitucionalidade desse tipo de artigo. Mas foi isso que acabamos de aprovar.
muito pouco debate, assodadamente, mas foi isso. Sobre a democracia, eu paro por aqui, não os incomodarei mais com esse árduo tema, mas eu acho que é hora de nós pensarmos em debates sobre democracia, sobre como se retorna o poder àquele que é o soberano, aos direitos fundamentais dos trabalhadores. A JBS recebeu, como eu digo, 8 bilhões nos últimos anos, numa estratégia do BNDES de campeões nacionais, né? Quem recebeu muito dinheiro foi a JBS, o Eike Batista. Né? Aliás, o Eike Batista ganhou 50 milhões do BNDES pelo Hotel Glória, que vale 20 milhões. Né? Então, é essa a estratégia do BNDES, sem nenhum tipo de contrapartida social, nem mesmo uma redução de jornada, o que em trabalhadores de frigoríficos seria absolutamente recomendável. Então, eu dou 8 bilhões para uma empresa e eu não exijo nenhuma contrapartida social. O Ministério Público do Trabalho fez um levantamento dos frigoríficos que mais geram adoecimentos no país, por unidade. Dos 10 estabelecimentos do país que mais geram adoecimento, 9 são JBS. 9. E ela ganhou 8 bilhões. Era um açougue no interior de Anápolis e se transformou na maior processadora de proteína animal do mundo. Então, lamentavelmente, esse debate está um pouco atrasado. O Ministério Público está avisando há 10 anos. Olha, isso está errado. Nós temos que fazer uma campanha, agora estamos discutindo a privatização da Eletrobras, né, e outros setores, nós temos que fazer uma campanha para privatizar a JBS. Não é verdade? Porque 25% é BNDES par. 10% era a Caixa Econômica Federal. Eu não sei o que a Caixa está fazendo lá, mas está lá. Agora se retirou 5%. Então, 30% é dinheiro público. Numa empresa que corta frango, não produz tecnologia. E esse é o debate de um banco de fomento. Você pega 8 bilhões, não é para botar numa empresa que corta frango, é para produzir tecnologia, para criar, por exemplo, empresas que produzam maquinário para cortar frango. O Japão ficou 10 anos pesquisando a maquininha para desossar frango. Manikawa. 10 anos. Ele pega uma sobrecoxa de frango e desossa automaticamente. Aquilo custa 2 milhões. Substitui 4 trabalhadores. 10 anos ficou pesquisando isso. O japonês não tem frigorífico, ele produz maquinária para frigorífico. A Holanda produz a máquina Stork. Ela não produz. A Holanda indenizou, há uns 5 anos atrás, seus criadores de suíno por questões ambientais, porque o suíno faz 3 vezes mais fezes que um ser humano, cria um dano ambiental absurdo. Então, eu pago para o produtor de suíno para parar de produzir suíno. E eu invisto em tecnologia para vender para o mundo inteiro, né, máquinas automáticas por frigorífico. Então, você vai pegar 8 bilhões, coloque no lugar certo. Mas não foi o caso. E nós estamos 8 anos aí, dizendo, olha, tem que reduzir jornada, tem que fazer isso, tem que fazer... Então, eu acho que, para o futuro, tem que ser feito realmente um debate, não só com o BNDES, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas nos próprios municípios, que, quando for instalar uma empresa, que tipo de contrapartida vai ser feita. Agora, como que um município de 3 mil habitantes vai negociar com a maior processadora de proteína animal do mundo? Não deve ser nada fácil, prefeito. Não deve ser nada fácil. Deve ser dureza. Então, agora, em termos concretos, aquela planta foi da Tramonto, sim, foi comprada, a mídia informa que foi comprada por 60 milhões de reais, né, pagos em 30 parcelas. A JBS se especializou em comprar unidade falida, né? Aí pega dinheiro do BNDES, tal, paga a mixaria, paga só a dívida da empresa e assume o resto. Né? A JBS deve 1 bilhão para o INSS. 1 bilhão. Então, é uma empresa que tem dado vários sinais de que não tem muito afeto ao cumprimento das suas obrigações. Né? Então, eu acho que, de forma mais propositiva, acho que é importante pensar na questão com a Procuradoria-Geral da República. Os acordos de leniência, a legislação tem alguns limites. Em geral, o acordo de leniência ele só trata de uma questão, pagar multa para o governo em razão do descumprimento da legislação de improbidade. Mas, a princípio, pode ser construído e deve ser construído cláusulas sociais, não somente em relação à não demissão de trabalhadores, que agora encontra mais um limite com a reforma trabalhista, mas em relação ao trabalho escravo, que encontra o segundo problema agora com a portaria que foi editada, que foi suspensa pela Rosa Weber, porque a JBS acabou de sair a listagem do trabalho escravo e está lá a JBS em razão da situação de forquilhinha.
da Penha de Aves, que anos atrás foi pega em situação de trabalho degradante na Penha, lá em Forquilinha. Então, está lá a JBS na lista de trabalho escravo. Sobre a unidade, 60 milhões foi comprada, é uma planta muito antiga, prefeito. Nós estamos lá em 2016. A planta foi interditada parcialmente. Ela exige para os próximos compradores, quem tiver, um investimento em torno de uns 20 milhões para deixar lá ela mais ou menos adequada, né? E esse é o desafio de um futuro comprador. Quem é que compra uma unidade lá, um tanto quanto sucateada, né? Um tanto quanto sucateada. Tá? Os dados de adoecimento na planta. A unidade do país que mais gera adoecimento no frigorífico é Seara de Dourados, é campeã. Tem 2.500 empregados, geram 100 afastamentos por ano, 100 a 200 por distúrbios osteomusculares. Aí o debate, será que vale a pena destruir a saúde de uma pessoa para cortar frango? Será que vale a pena? Em países do capitalismo central, como a Noruega, você tem legislação proibitiva de instauração de indústria de atividade repetitiva. Amigo, tu quer cortar frango? Vai para o Brasil. Vai para a Tailândia. Jornada de 54 horas na semana, sem nenhuma proteção social. Vai para a Tailândia. Agora, na Noruega, tu não me vem cortar frango na Noruega, porque o cara vai ficar doente. E eles têm absoluta clareza que você adoecer a saúde é um bem sensível, de difícil equilíbrio. Uma vez lesionado, é de difícil ou impossível reparação. Então, tu não instaura lá na Noruega, tu não instaura um frigorífico desse, porque isso dá prejuízo. Socialmente, é um prejuízo inaceitável. Então, de 2013 a 2016, na unidade de Morro Grande, ocorreram 193 benefícios previdenciários por distúrbios osteomusculares. Quem é que paga a conta? O prefeito não deve nem imaginar, mas lá tem um prejuízo, o SUS tem um prejuízo incalculável. Daria para calcular, mas em geral não se calcula. 193 de 2013 a 2016, acrescido de 100 benefícios previdenciários por transtornos mentais. Então, estamos falando de 293 trabalhadores numa empresa que agora tem 750, tinha 1.000. Vale a pena? É 1/3 da empresa indo para o saco. Quem é que vai reabilitar esse trabalhador? Ninguém. O SUS não vai, o INSS não vai. Ele vai ficar no ping-pong. Ele vai para o sistema... ele vai ficar num benefícios 6 meses, o INSS corta, ele vai lá e volta, ele fica indo e voltando. Não é isso? Sabe lá como é que vai terminar isso? O SUS vai reabilitar ele? Não vai. Então, o que eu estou propondo aqui é um debate que, quando instaura empresas, que se faça um debate um pouco mais profundo. Santa Catarina, segundo aqui a deputada que eu estive aqui tempos atrás, a Luciana Carminati, tem 5,4 bilhões de renúncias fiscais para empresas. Então, tem que fazer um debate, onde é que esse dinheiro está indo? Porque, em 2 estudos recentes, Santa Catarina tem os patamares mais elevados de adoecimentos ocupacionais do país. Nós estamos financiando adoecimento. Por quê? Porque é um estado bastante desenvolvido, com grau de desemprego baixo, com uma atividade econômica pujante, forte, mas com bastante problemas no trabalho decente. Historicamente, os frigoríficos sempre foram a atividade econômica que mais gera adoecimentos, mas agora foram suplantados pela indústria metalmecânica. Nos últimos anos, a indústria metalmecânica, a cada ano, dobrou o número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais sem que ninguém escrevesse uma linha no jornal lá mais singelo do Estado. Mais singelo do Estado. Então, que tipo de incentivo essas empresas estão recebendo? Que recebam incentivos, mas há de se debater uma contrapartida. Lamentavelmente, lá em Morro Grande, me parece que o encerramento está mais ou menos consolidado, não sei se tem espaço para reverter isso aí. Fizemos uma audiência no Ministério Público do Trabalho, e antes de entrar em vigor da reforma trabalhista, até imaginei que a empresa esperar entrar em vigor para não indenizar ninguém, mas antes de entrar em vigor, eles se comprometeram a pagar uma indenização que é bastante singela, que é um piso, construímos esse acordo junto com o sindicato, né, que é uma remuneração para cada trabalhador. Dos 700 trabalhadores, todo mundo vai receber suas verbas rescisórias e recebe mais uma indenização.
o que é um patamar acanhado, mas é mais ou menos o que tem sido estabelecido na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Muitas vezes, em algumas decisões, somente cestas básicas e tal. Então, foi possível prever no nosso acordo. Em relação aos integrados, foi proposto até por um deputado federal desse estado aqui, um projeto de lei na Câmara Federal que estabelece que essa relação é a relação de consumo, que a Justiça do Trabalho não tem competência, que isso aí é livre negociação entre a empresa e os integrados. E é assim que as coisas terminam. É assim que as coisas terminam. Que eu proponho um projeto de lei que não estabelece direitos para a negociação coletiva e tem um projeto de lei que estabelece que essa relação aí é a relação de consumo que se vire a empresa e os seus integrados. Então, a empresa tem um contrato estabelecendo que, se ela comunicar 30 dias de antecedência, ela não tem a necessidade de pagamento de um lote de frango e, como já estava mesmo nesse prazo, eles se comprometeram que, mesmo estando no prazo de dar rescisão, para ter um impacto menor, minimizar um pouquinho esse impacto, eles pagariam, então, um lote de produção para cada integrado, o que realmente é um patamar bastante baixo, porque os investimentos são extremamente elevados. E um estudo feito pelo Ministério Público alguns anos atrás demonstrou que em torno de 75% dos integrados de aves, lá na época em Regente Chapecó, não recebem nem o custo de produção. Ele está pagando para trabalhar, ele e o BNDES estão financiando a indústria. Então, essa cadeia é longa, ela é complexa, e eu sugiro que nós, aprofundando esse debate, nós já vimos alertando aí a longa data que as coisas iam caminhar mais ou menos desse jeito. Possivelmente a JBS não vai quebrar da noite do dia. Por quê? Porque ela tem o BNDES atrás com 25% e tem a Caixa Econômica para segurar isso aí. A JBS comprou Alpargatas por 2,6 bi, inteiramente com o dinheiro da Caixa. Qualquer um de vocês podia comprar Alpargatas. É só ir lá fazer um papagaio na Caixa, pegar 2,6 bi e comprar Alpargatas. E agora vendeu para o Itaú por 3,5 bi. Ela vendeu a Vigor, né, também está vendendo tudo para tentar salvar a sua cadeia econômica, né, acho que vai conseguir. Então, me parece que acho que é fundamental essa proposta aí do Modelsky, que o Minuto, né, pretende talvez aí debatê-la, de sentar com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público do Trabalho, quem sabe buscar uma audiência lá com a Caixa Econômica Federal, o BNDES, JBS, para dar algum tipo de garantia que, se ela quebrar, esses 130 mil não vão para a rua sem nenhum direito, como estabelece a reforma trabalhista. O segundo aspecto que eu não posso deixar de levantar é um manifesto, né, dessa Casa Legislativa, se for entender como tal, uma sugestão, né, de que se propõe a revogação da reforma trabalhista, nessa nota, especialmente, obrigado, Roberto, especialmente na parte que trata de demissão em massa, porque é inadmissível que uma pessoa tenha 10 anos de casa, no dia seguinte eu demito 130 mil, e sem que isso não gere nenhum direito subjetivo, né? O presidente do TST está no UOL hoje, né? Está no UOL, estampando o UOL, dizendo que, para criar emprego nesse país, é necessário retirar direitos trabalhistas. Em certo sentido, ele tem razão. Para criar trabalho precário, é necessário retirar direitos trabalhistas. Para criar aquele direito lá que as empresas estão contratando por R$ 4,50 a hora, sem direito de mais nada, é fundamental, realmente, retirar direitos trabalhistas. Agora, eu acho que, será que interessa para a sociedade você pagar R$ 4,50 para uma pessoa, sem nenhum tipo sem assegurar o salário mínimo, sem assegurar direitos que foram conquistas há mais de 100 anos? Será que vale a pena? Não. Nem o mais tapado dos economistas poderia concordar que, quando você trava a economia desse jeito, é barranco abaixo. Agora, o movimento é mundial. Tanto a Argentina quanto a França estão caminhando para uma reforma trabalhista. E aí eu encerro aí, ressaltando que esse movimento é sério, tem que ser debatido, acho que o movimento sindical tem um papel central, e coloco à disposição aí o Projeto Nacional de Frigoríficos, né, a qual coordeno, para tentar uma articulação junto com o Ministério Público Federal, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, os acionistas da empresa, para garantir o mínimo
de direitos dos trabalhadores em eventual problemas aí na empresa. Obrigado e me desculpe pelo tempo. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Sandro Sardá. Eu passo a palavra agora ao deputado Zé Milton Chefe e depois ao deputado Manuel Mota. Uma boa tarde, então, a todos. Sejam muito bem-vindos. Cumprimentar ao deputado Rodrigo Minotto, ao deputado Manuel Mota, ao doutor Sardá, que nos deu aqui uma aula, né, em termos de direitos e de questões trabalhistas. Isso acrescenta muito na audiência. Cumprimentar aqui ao prefeito Valdeonir Rocha, que nos últimos tempos tem acordado e dormido, né, JBS. Eu tenho acompanhado ele aqui em diversos caminhos, e cumprimentar também, em nome do Célio, aqui todas as lideranças sindicais, nosso deputado Rodrigo, que convocou esta audiência, vocês que estão aqui hoje, né, por uma causa importante, né, fundamental, que é a garantia de emprego justo, com qualidade, né, para o nosso trabalhador. Acho que isso é uma questão social que todos nós temos que sair de casa e lutar por isso. Nós estamos vivendo um grande momento. Para quem não me conhece, eu sou natural lá de Sombrio, trabalho ali na região de Nova Veneza, Forquilinha, Morro Grande. Sou engenheiro agrônomo, portanto, convivo com a questão da avicultura de perto já há muito tempo. Sei da importância dela, sei da importância da cadeia produtiva da carne para a economia catarinense, para a geração de emprego. E é óbvio que, quando a gente fala, nós temos que pensar sempre, né, na parte mais fundamental, né, que sem trabalhador, nós também não temos a produção de carne, nem numa ponta nem na outra. Por isso, a necessidade desse debate, e eu concordo que é um pouco tarde, né, é um pouco tarde, principalmente para nós da região, mas mesmo assim é oportuno, né? A gama de conhecimento que traz aqui nosso procurador do Ministério Público do Trabalho é fundamental. Nós começamos, nós sentíamos, né, quando o crescimento vertiginoso do grupo JBS no Brasil inteiro, né, com incentivo do governo federal de maneira assintosa, em que frigoríficos que estavam mal das pernas, em vez de ser ajudados a se recuperar, eram incentivados a vender a planta para outro. Isso foi muito rápido. E é uma coisa que, talvez agora, por uma questão moral e outras, nós vamos ter que rever isso, mas é algo que vai ter que ficar na história do Brasil e vai ter que ser refletido por todos nós, né? Porque a construção de uma sociedade melhor vai ser feita por todos nós. Eu vou ser muito prático na minha fala, porque nós temos que buscar a solução. Desde o começo, a gente tem indagado sempre, né, as lideranças sindicais, o próprio prefeito e outros líderes, sobre a questão dos trabalhadores. E a grande preocupação que tem movimentado todo mundo, e aí, além do prefeito, outras lideranças, deputados e empresários, no sentido de buscar uma solução para isso, porque nós precisamos evitar o fechamento das unidades que nós já temos abertas, nós precisamos disso por uma questão econômica, social, né? Qual é o caminho a ser seguido? Essa reunião e outras vão nos apontar. E temos que buscar uma solução para a unidade de Morro Grande, porque a cidade foi construída em volta dessa unidade. E ela é uma unidade que tem a melhor fonte de água, de abastecimento de água que tem todas aqui, nem no oeste de Santa Catarina, nem em cooperativas como a Aurora tem um abastecimento de água tão qualificado quanto tem a unidade de Morro Grande, de qualidade. Dá para fazer água mineral da água que é usada lá. Nós temos ali no sul a melhor fábrica de ração, está em Morro Grande. Temos problemas na unidade industrial? Temos, mas qualquer unidade que for para hoje vai ter que fazer alguma adequação. Mas tem um potencial muito grande, né? Ela é próxima de todos os aviários, tem mão de obra hoje já preparada, é muito diferente de quando começou. Então, eu acho que é um grande desperdício, né, nós deixarmos isso escapar. E tem sido buscado. Há dias atrás, junto com outras lideranças, nós movimentamos uma reunião. Aqui, o que compete à área pública fazer, né, no sentido de movimentar as unidades do governo do Estado, né, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
com empresários, com lideranças interessadas, prefeitos, no sentido de colocar todas as políticas públicas que o governo do Estado tiver de apoio para que uma nova empresa possa se estabelecer no lugar dessa, que seja colocado à disposição. E isso nós temos cobrado e acompanhado junto com o prefeito, quase que semanalmente, né, na prospecção de empresas interessadas. Pessoalmente, eu faço parte de um grupo de deputados que defende as cooperativas agropecuárias. Nós já tivemos vários contatos com diversas unidades no sentido de atrair o interesse delas para a região, porque a partir do momento, eu sou lá de Forquilinha, tudo o que não, a partir do momento que nós colocar uma cooperativa na região, nós vamos, inclusive, mudar toda a maneira de relacionamento que a própria empresa JBS tem hoje com os trabalhadores e com os seus integrados. Então, nós temos buscado fazer prospecção. O momento econômico ele não é o melhor, é um momento muito sensível, muito difícil para negócios nesse momento, em todo o Brasil, na questão da carne também. Mas, enfim, não vai terminar amanhã, é algo que vai continuar. Nós já temos algumas propostas em cursos que estão sendo estudadas, e eu tenho esperança, né, de que nós consigamos levar para lá uma outra empresa para administrar, porque tudo isso vai gerar uma competição que vai ser bom para o trabalhador, que vai ser bom para o avicultor também, né, e que isso, tenho certeza que essa competição é que vai fazer as coisas crescerem. Agora, a questão dos direitos dos trabalhadores, né, nós temos que buscar isso, naquilo que tiver ao alcance nosso, de todos nós aqui da Assembleia Legislativa, que pudermos fazer aqui ou em Brasília, para ajudar nesse sentido, e no futuro também, em termos de qualidade de vida, para aqueles que estiverem trabalhando nos frigoríficos, eu acho que isso é uma obrigação nossa, enquanto deputado, trilhar junto com vocês, com o movimento sindical, com os trabalhadores, no sentido de realmente termos emprego de qualidade, e que possa garantir, além dos recursos econômicos necessários para a sobrevivência de cada um, também qualidade de vida, né, que é isso que a gente está buscando. Eu quero me colocar à disposição de todos vocês, dizer que essa não é uma luta só dos trabalhadores da indústria dos frigoríficos, é de toda uma sociedade, toda uma região, e especialmente nós, lá do Extremo Sul, estamos comprometidos com vocês. Eu me coloco à disposição na busca de caminhos, né, para os problemas que estão surgindo com essa questão que foi protagonizada pela JBS no sul do Estado e também no Brasil, em outras partes de Santa Catarina, também existe uma grande preocupação. Acho que a união, a mobilização é o caminho para, talvez, dessa situação difícil, surgir uma situação ainda melhor. Por isso, a Assembleia Legislativa, eu sou da Comissão de Agricultura, queremos nos colocar à disposição de todos vocês. Eu tenho que me ausentar agora para uma audiência rapidamente com o prefeito de Cocal do Sul, de uma questão de uma rodovia lá, mas até o final da audiência estarei de volta aqui para debater os encaminhamentos finais com vocês e podermos ajudar e contribuir com aquilo que tiver ao nosso alcance. Parabéns a cada um e a cada uma que saiu de hoje lá do sul do Estado para vir aqui debater assuntos de interesse de toda a sociedade. Contem conosco. Obrigado, deputado Zé Milton. Passo a palavra, então, ao deputado Manuel Mota, depois ao deputado Neudi Sareta. Bom, eu quero saudar o eminente deputado Rodrigo Minotto, proponente dessa audiência pública. Eu faço parte da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Quero saudar o deputado Zé Milton Chefe, deputado Sareta. Quero saudar o prefeito de Morro Grande, que mais está sofrendo nessa questão, Valdo. Em nome dele, saudar a todos que já foram nominados pelo protocolo aqui na mesa. Saudar todos os trabalhadores, os nossos representantes de sindicatos, e dizer que é uma tarde importante para ver as discussões. O doutor Saudar, que representa aqui a Procuradoria do Ministério do Trabalho e que deu aqui uma aula bastante grande sobre essa questão, né? E dizer o seguinte: quando fala no grupo JBS, eu sou obrigado a dizer que me arrepia. Por que me arrepia? Porque foi levantado ali o dinheiro que eles deram para o partido. Eles não são tão bonzinhos para dar dinheiro para partido nenhum.
Eles deram porque queriam comprar as pessoas para depois fazer os financiamentos que buscaram aí no BNDES. Será que eles eram bonzinhos para buscar tanto dinheiro do BNDES? Será que eles eram tão bonzinhos para buscar o dinheiro na Caixa Econômica Federal? Será que eles eram tão bonzinhos assim para botar dinheiro no fundo de pensão dos trabalhadores? Eles têm dinheiro, eles têm de buscar o dinheiro de tudo que era lado. Esse dinheiro que eles davam era para buscar dinheiro para eles comprarem empresas para fazer o monopólio e conduzir o processo para depois conduzir, mandar no país. E eles compraram, não foi só aqui, não. Compraram aqui com o nosso dinheiro, compraram nos Estados Unidos e em outros países com o nosso dinheiro do povo brasileiro. E é só o que me deixa assim indignado, é o seguinte, quem autorizou para que, depois de todos esses empréstimos, quer dizer, o BNDES passasse a ser sócio? Só dessa empresa. Por que não é das outras? Por que não empresta dinheiro para as outras? Só para essa passasse a ser sócio. Quer dizer, que bom, né? Nós abrimos uma empresa, aí nós abriríamos uma empresa correndo agora, buscava dinheiro, depois não precisava pagar, ele abria sócio minoritário, que não manda nada. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais bonita. Então, e aí, o que é que acontece? Foram lá, compraram essa unidade do Morro Grande, né? Fizeram os agregados, chamaram as pessoas para trabalhar e as pessoas se dedicaram de corpo e alma produzindo. Os agregados, que são os aviários, eles pediram, tem que produzir mais. E eles foram aos bancos, fizeram financiamento, são 140 agregados, fizeram financiamento, produziram mais. E agora, não tendo para quem entregar, o que é que eles vão fazer? Vão quebrar. E quebrar, vai para o leilão, perder os terrenos, as famílias vão ficar desempregadas. Quer dizer, os trabalhadores vão ficar desempregados. Como é que vai ficar a sua família? E aqueles que fizeram financiamento vão perder os seus terrenos. Olha bem que situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, e eles são os bonzinhos que emprestaram, que deram dinheiro para os partidos políticos. Deram dinheiro para comprar os partidos políticos, para depois pegar o dinheiro do povo brasileiro e fazer o que estão fazendo por aí. E aí eu sou obrigado a dizer que tem que parar na cadeia mesmo. O lugar deles, Valdo, é na cadeia. Como é bom ter 34 anos de vida pública, nunca precisar de um centavo, né, de dinheiro mal havido para fazer campanha, e agora poder dizer aquilo que sente, que está no coração. Eu posso dizer, porque tenho consciência tranquila. A minha campanha é feita com garra, com determinação, com trabalho, com luta e com muito trabalho. Eu não precisei nunca buscar dinheiro desse tipo de coisa para depois estar de cabeça baixa. E não posso admitir que simplesmente tivemos uma reunião e você estava lá. Quando disseram, nós vendemos, e vendemos até para um grupo que está aí, compra, lá da China, compra até as 3. Eles disseram, não, nós só vendemos uma, as outras 2 não fecham de jeito nenhum. E nós fomos enganados, meu ex-prefeito, Motinha de Jacinto Machado, nós fomos enganados, porque estão levando nós e 500 funcionários já mandaram embora. Fomos enganados. E se enganaram nós, que ali Forquilinha e Nova Veneza não fecha, se mentiram lá, mentiram para nós também as outras 2. Pode fechar as outras 2. Porque eles não têm compromisso nenhum com o trabalhador, nem com a região, nem com ninguém. O compromisso deles é com eles mesmos. Porque eles buscam o dinheiro com facilidade, porque eles compram para depois buscar o dinheiro e o cara não pode dizer nada, fique quietinho. Eles têm coragem de sair para gravar presidente da República, etc. Né? Então, eles têm coragem para mais do que isso. E quem vai sofrer é a nossa região. Então, hoje é um dia, uma tarde, né, importante, estamos tratando aqui, mas que dele, né, a representação da JBS. Aqui não tem nenhuma. Então, estamos discutindo para nós mesmos. Para nós mesmos. Mas, Valdo, não vamos perder a esperança, certo?
Porque se tu disser assim, nós vamos trancar e não sai nenhum equipamento do Morro Grande, sou o primeiro a estar lá. E sairei de lá quando terminar todas as possibilidades, sem que tire um equipamento, eles não vão ter a possibilidade de levar equipamentos para outra região. Eles vão ter que respeitar os trabalhadores que lutaram por aquilo lá e respeitar as pessoas que estão produzindo frango por aquilo lá e respeitar o município e a região, porque o município também gastou muito, investiu muito para ter aquela unidade. O Estado também investiu. Eu levei do Luiz Henrique da Silveira todo o asfalto que foi para lá. Todos, o governo federal tem dinheiro, o governo do Estado tem dinheiro e o município também tem dinheiro. E o trabalhador tem o serviço prestado, relevante serviço prestado. E, de repente, nós temos só olhando, né, lutando, mas sem ter uma voz que garanta, né, que garanta. Então, eu quero me colocar à disposição e eu, que já tenho alguma parada difícil, uma vez disseram, eu duvido tu fechar essa BR-101 por algumas vezes. Eu fechei a BR-101 na ponte da Cabeçuda das 6 da manhã às 4 da tarde, fechei outra às 9 e fechei 50 vezes até buscar a ordem de serviço. Então, estou preparado para o que der e vier, porque tenho consciência que, em defesa do povo, tu não pode ter medo de nada. E o que nós estamos fazendo aqui agora, Valdo, é em defesa do trabalhador, é em defesa da soberania, é em defesa do direito legítimo do sul do Estado, que é o nosso direito. Então, por isso, estou junto para que der e vier, para defender os nossos trabalhadores, os nossos direitos, aquela unidade e a nossa região. Obrigado, minha gente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Passa a palavra ao deputado Neudice Sareta e, após, ao senhor Tiago da Silva Fernandes. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do deputado Rodrigo, quero cumprimentar a nossa ilustre mesa aqui, a todos, em nome do Célio, aqui também todos os sindicalistas aqui presentes, trabalhadores e trabalhadoras. Hoje nós tratamos de uma questão mais específica do Sul, mas, na verdade, esta questão não tem região, porque acaba afetando o Estado inteiro e, por que não dizer, o país, até porque se hoje nós discutimos o fechamento da unidade de abate de aves de Morro Grande, amanhã podemos estar discutindo outras locais. Aliás, recentemente, Valdir e Jair, estávamos discutindo lá o fechamento em Lindóia do Sul, também de um frigorífico, e que ocasiona esses problemas seríssimos. Eu quero apenas, assim, para não tomar o tempo, deputado Rodrigo, sei que tem bastante gente para falar, e nós também aqui temos uma loucura, acompanhando, às vezes, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas dizer o seguinte, enquanto divulgaram por aí que a reforma trabalhista era para tirar a contribuição sindical e convenceram muita gente que tinha que ir lá, porque não vai ter, eles estavam preparando artigos como esse que o doutor Sardá falou aí. Artigos que retroagem a 50 anos atrás. Aliás, não é por nada também que esses decretos aí do trabalho escravo também são editados, né? Há uma tentativa de retroagir, de voltar atrás, anos atrás, nas relações trabalhistas, e aí está um exemplo de determinados itens colocados nessa reforma. Também acho, e você falou muito bem, que nessas discussões é importante levar, sim, a discussão, inclusive, ao Ministério Público e aos diversos organismos, nestes acordos, tem que ter algum tipo de garantia, realmente, para o trabalhador, porque senão a empresa simplesmente fecha a unidade, agora com esta garantia de não precisar pagar nada extra nas demissões em massa, fica por isso mesmo, e vai sempre estourando lá na ponta, e como eu disse, agora nós discutimos Morro Grande, daqui a pouco estamos discutindo outras unidades, e isso acaba se transformando quase numa questão infinita. Então, nós também, deputado Rodrigo, fizemos questão de estar aqui para parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da audiência, mas para nos colocar à disposição também naquilo que pudermos ajudar nessa luta em defesa dos trabalhadores e também lá dos agricultores, dos integrados, de todos aqueles que estão sofrendo as consequências. Obrigado. Obrigado, deputado.
Eu queria que a assessoria já tomasse os nomes de quem quer se manifestar logo após aqui a manifestação dos membros da mesa, até para que a gente abra esse debate e que tenhamos aqui bons encaminhamentos. Eu passo a palavra, então, ao senhor Tiago da Silva, que é o presidente do Sindicato da Indústria de Alimentação da Grande Florianópolis e do Vale do Rio Tijucas. Primeiro, eu queria desejar uma boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? E a situação da JBS nos preocupa, e assim, porque nós temos uma unidade na nossa base e é a maior indústria da nossa base, né? Tem cerca de 1.100 trabalhadores. Então, a gente vem acompanhando, junto com o companheiro Célio, e assim, com o Sindicato de Criciúma, uma situação de lá e vem nos preocupando aqui. Tá? E aqui, por ter essa quantidade grande de trabalhadores na base ali, isso aí nos preocupa bastante. Até muitos trabalhadores chegam para a gente, Tiago, vai fechar a questão de São José, disse assim, gente, não sabemos ainda, que até então não foi passado nada para nós, e nós vamos ser as últimas pessoas a saber, na real, né? Quando a gente vê, já está lá o comunicado. E também nos preocupa muito essa retirada de direito aí, assim, dos trabalhadores, porque, como o doutor Sandro mesmo expôs aqui, é uma retirada muito grande. Mas, assim, eu quero ser bem breve também aos trabalhadores aí, assim, eu acredito que temos alguns trabalhadores aí, assim, até da JBS aqui presente, porém, eu quero que eles levem isso daí para dentro da fábrica e a gente tiver que lutar até o final para correr atrás, assim, do direito de vocês, pessoal. O sindicato vai estar aí, o sindicato é de vocês, tá? Então, não tenham medo de procurar o sindicato, tá? A gente sempre está junto aí, assim, nas batalhas e assim nas brigas aí na porta da fábrica. A gente vem no impasse aí da negociação do acordo coletivo de vocês, e aí a gente sabe como é que está a situação aí, estamos brigando, tá? Mas, então, nos preocupa realmente essa situação da JBS. E por que hoje não tem nenhum representante aqui, então? Como já havia sido falado na mesa, então estamos debatendo só para a gente mesmo. Porque os caras que deveriam estar aqui para escutar, tá? Para tentar melhorar essa situação, eles não estão. Eles não estão. Então, pessoal, eu deixo aqui assim um agradecimento por ter feito parte da mesa aqui também, porque eu fui pego de surpresa, mas... Então, estamos aí assim, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Ao Tiago, passa a palavra, então, ao representante da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Carnes e Alimentação de Santa Catarina, Leocir, e após o senhor Célio Elias. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Minotto e cumprimento os demais membros da mesa. Boa tarde a todos que estão aqui na plateia. Dizer para vocês que hoje eu estou representando, além do Sindicato da Alimentação de Lages e região, que lá tem uma unidade da JBS, estou representando o presidente da federação, o senhor Miguel Padilha, que está em Brasília, compromisso lá na confederação. Dizer para vocês que a federação tem 23 sindicatos filiados e desse montante de 23, são 5 sindicatos que têm na base indústria da JBS. Quando esse grupo começaram a ventilar que esse grupo vinha a comprar, ou tinha a possibilidade de comprar a unidade da Seara, no estado de Santa Catarina e algumas outras unidades, a gente já começou a trabalhar e estudar um pouco como que esse grupo trabalhava ou como que se comportava esse grupo a nível nacional. E aí é que veio a nossa preocupação, porque a gente acabou descobrindo que, aí alguém comentou aqui que fecha-se a unidade assim com muita facilidade. Eu acredito que isso já está no DNA dessa empresa, sabe? Me parece que isso já vem de muito tempo atrás. Eles compram um frigorífico, aqueles que realmente estão, às vezes, dão trabalho para eles, de alguma forma, em determinadas regiões, eles compram, fecham para que esse não atrapalhe mais o trabalho deles na sequência. Então, para mim, isso já está no DNA dessa empresa. Não é novidade nenhuma para esse grupo fechar. Outra preocupação que a gente tinha era com relação e nós já sabíamos que eles tinham muito dinheiro público emprestado.
Ora bem, se pega tanto dinheiro com uma facilidade incrível, e você não tem nenhuma contrapartida, você não vê nenhuma mudança lá na tua região, na tua cidade, digamos assim, de incremento de produção, de melhoria de postos de trabalho. Cadê? E esse dinheiro está indo para onde? Se o cara pega o dinheiro, não tem contrapartida e não faz nenhum movimento de melhoria nas unidades onde eles estão presentes, começa a acender um alerta de que alguma coisa está errado. E, de fato, estava errado, como agora a gente está discutindo isso aqui agora. E para mim, eu não sou nenhum vidente, mas eu tinha certeza que um dia nós íamos chegar nesse ponto, que nós ia estar aqui discutindo isso. Tinha certeza. Se está no DNA da empresa essa facilidade de comprar e fechar, facilidade de comprar porque comprava com dinheiro público, sem muita burocracia. E fechar porque simplesmente nada impede que, se eu pagar meus direitos trabalhistas, eu feche a fábrica e pronto. Vai discutir isso, mas é uma mera discussão. Então, eu já tinha certeza que um dia nós íamos chegar nesse ponto. O problema é que a gente ficou só conhecendo os Batista depois que estourou esse problema aí, porque até então os trabalhadores não sabiam quem que era a família Batista. Eu mesmo não sabia quem que eram os irmãos Batista. Só depois que eles foram efetivamente presos e que se envolveram toda essa confusão, tá? Mas aí eu quero dizer o seguinte: se esses caras se envolveram numa confusão dessa e plantaram um problema enorme dentro das unidades de trabalho que nós trabalhamos, sobrou problema para quem? Para quem que vai pagar a conta? Nós, trabalhadores. Quer dizer, o cara pega dinheiro fácil, né? Não precisa prestar conta, e o problema ainda estoura no colo de quem? Do trabalhador que não sabia nem quem era a família. Isso que me preocupa muito. E essa unidade que fechou agora, eu acredito que não vai ser a última, não. É o início de uma série de outras. E é por isso que a gente está aqui, por isso que é a nossa preocupação. Eu não quero saber se eles vão ficar presos 1 ano, 10 anos lá. Para a federação e para nós sindicatos, não interessa se eles vão ficar lá. Eu quero mais é que eles fiquem, não tenho nada, nem conheço, na verdade, esses caras. Tomara que fique muito mais tempo do que eles fizeram, e o problema que eles colocaram no nosso colo, eu quero que eles fiquem muito mais tempo lá do que saia. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, é que, infelizmente, esse problema acabou sobrando para nós todos. Aonde? Agora nós vamos precisar tentar salvar essas unidades. Nós vamos precisar salvar o trabalho de muita gente no Estado. São 16 mil trabalhadores que só a federação representa no Estado, com os sindicatos filiados. Nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente não venha a acontecer o que está acontecendo no município do prefeito, que se manifestou no início aqui. Então, esse problema veio para o nosso colo e agora a gente precisa achar uma solução para ele. Então, deixando de lado todas essas falcatruas que a empresa fez, esquecendo isso por um momento, acho que nós precisamos agora unir forças para que a gente possa se abraçar no sentido de que a gente precisa manter esses trabalhos que ainda restam, as unidades que estão trabalhando normalmente, e fazer um esforço grande para que a justiça ou alguém não bloqueie conta de novo dessa empresa, porque, mas eles merecem. Eu sei que merecem, mas o trabalhador não merece. O trabalhador vai ter 13º salário agora. E nós vamos ter garantia de pagamento de 13º salário? Dos salários propriamente dito? Nós não sabemos com o problema que está se instalando aí agora. Então, se esse problema está com a gente precisa unir força para que a gente dê um passo agora para a garantia dos postos de trabalho e para a garantia do dinheiro para essas pessoas que estão trabalhando e que não tem nada a ver com o problema que os irmãos criaram. Tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir aqui para que a gente realmente tirasse algum encaminhamento hoje, no sentido de que a gente tenha uma possibilidade de apresentar algum documento para que a empresa garanta os postos de trabalho, garanta a renda dos trabalhadores, né? E que não venha, digamos assim, amanhã ou depois dizer assim, olha, não tenho dinheiro para pagar os salários porque foi bloqueado as contas. Então, agora nós precisamos trabalhar nesse sentido para que isso não aconteça. Deixamos o problema de lado momentaneamente e vamos partir para o outro, que é a garantia
de recurso para o pagamento dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra ao Célio, eu queria que, após a abertura das falas, a gente ativesse mais a questão propositiva. O problema todos nós conhecemos, né? As dificuldades e tudo aquilo que vem acontecendo. Que a gente colhesse sugestões aqui de encaminhamento para que a gente possa realmente ter dessa audiência algo efetivo e prático, algo que realmente dê resultado para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado de Santa Catarina. Então, eu passo a palavra ao Célio Elias. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar os presidentes do Sindicato de Trabalhadores que estão aqui, além do colega aqui da Federação dos Trabalhadores da Alimentação de Santa Catarina. Cumprimentar aqui o Valdir e o Jair de Concórdia, o Jair de São Miguel do Oeste, o Tiago, o Reinaldo Pereira, da CUT Santa Catarina, e um cumprimento especial a todos os trabalhadores daqui da Unidade de São José e também aos trabalhadores que vieram de Forquilinha e Nova Veneza. E vou deixar aqui de cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto pela brilhante iniciativa de chamar essa audiência pública para discutir esse problema dos trabalhadores da JBS. Cumprimentar aqui o deputado Manuel Mota, que todas as reuniões que a gente teve desde o início, quando foi anunciada, junto com o prefeito Valdo de Morro Grande, junto com o deputado também Zé Milton, né? O Zé Milton, tivemos junto nessa iniciativa de tentar viabilizar aquela unidade. E quando a gente discute, companheiro aqui Modelski da CONTAC, e nós também representando a nossa confederação, em nome do presidente Ciderley de Oliveira, quando nós discutimos, passamos a discutir Morro Grande, prefeito Valdo, nós começamos a discutir os problemas da JBS a nível de Brasil. Porque, como eu sempre coloco, Morro Grande acendeu a luz amarela para nós, trabalhadores da JBS a nível de Brasil, que são em torno de 120 a 130 mil trabalhadores e trabalhadoras. Quando nós vamos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, discutir a questão dos bovinos, da CPI da propina de Mato Grosso do Sul, através da Assembleia Legislativa, bloqueou 730 milhões da JBS lá. E nós fomos para lá, não para defender Wesley Batista, Joesley Batista, a família Batista e nenhum acionista do grupo JBS. Nós fomos para lá defender a manutenção dos postos de trabalho de cada trabalhador e cada trabalhadora. Concordamos, em parte, com pena que o procurador do trabalho, Sandro Sardá, não está aqui, né? Nós concordamos, em parte, com o procurador do trabalho, quando nós temos que discutir a qualidade do posto de trabalho. Mas, se nós não tivermos o posto de trabalho, nós não podemos nem discutir. Então, por isso que a NR36 ela veio para, sim, melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores dentro do frigorífico. Como nós estamos discutindo agora, tanto com a BRF como com a JBS, a redução do ritmo de trabalho, deputado Mota, onde os trabalhadores que desossam aí 4 coxas e meia, pegar peito também, né, vão passar a desossar apenas 3 coxas por minuto, que, para nós, é muito. Mas tínhamos colegas que desossavam em torno de 6 coxas, 9 coxas por minuto. Então, nós já começamos a melhorar muito as condições de trabalho. Agora, também cabe a nós, enquanto dirigente, nós, enquanto trabalhadores, também fazer a nossa parte no chão de fábrica. Por isso que é importante a participação do Ministério Público do Trabalho, mas, para nós, é muito mais importante que a indústria continue produzindo, para que nós possamos cobrar, sim, das autoridades, que a indústria viabilize a geração de emprego em todo o território nacional. A questão de Morro Grande tem problemas? É claro que tem. Agora, o problema maior que nós temos encontrando lá, deputado Mota e prefeito Valdo, é esse momento por a JBS fazer meio, como dizia, um jogo de corpo muito forte e não está querendo se desfazer daquela unidade. E que, para nós, é importante que a gente possa viabilizar, trazer outros investidores para que comprem aquela unidade. E até para que seja exemplo também
para a JBS o seguinte: se querer se desfazer de outra unidade, que se desfaça. Se o senhor quer trocar o seu carro, vai trocar e vai vender para outro. Agora, que dê oportunidade para outros empresários tocar o negócio nesse país. Porque nós não podemos ficar presos à mão de 2, 3 famílias. Chega de 10% da população, mandar em 90%. E discutir até lei da escravidão novamente nesse país. E quero dizer, para sugerir já, deputado Rodrigo Minotto, de que entendemos o seguinte, que nós temos que mudar, e os senhores deputados estaduais, pena, eu estava pensando aqui, é um assunto tão importante para a economia brasileira e principalmente para a economia do Estado de Santa Catarina, e que nós temos aqui apenas, de 40 deputados estaduais, apenas 4 se interessaram por esse tema. Quero parabenizar os 4 que aqui estiveram. E lamentar a não presença dos outros 36. Certo? Porque esse tema ele não atinge somente o Sul, ou aqui a região de Florianópolis, atinge todo o Estado de Santa Catarina. E quero dizer o seguinte, que os senhores deputados estaduais têm um compromisso importante com os trabalhadores, que é mudar a lei de incentivos fiscais desse Estado, e que passa por essa casa, que é dar a garantia não somente do emprego, não somente que eu não quero discutir rescisão de contrato de trabalho, eu quero discutir como é que nós vamos fazer o repasse de cada unidade que os empresários que estão atuando hoje não querem mais ficar com ela, como é que vão ser repassados para as demais. Por quê? Nós não estamos falando de uma empresa privada, a JBS. Nós não estamos falando de uma empresa privada. Ela tem, como foi colocado aqui pelos senhores, incentivo do BNDES, que é dinheiro público, dinheiro nosso. As unidades onde elas são instaladas nos municípios, tem muito, sim, incentivo do município, como é o caso de Morro Grande. Estamos usando o exemplo de Morro Grande porque é um caso concreto que ocorreu. E aí, simplesmente, eu peguei o dinheiro e agora vou fazer o que eu quero da unidade. Não é assim. Por isso que nós temos o compromisso, deputado Rodrigo, deputado Moda, que ainda estão aqui na mesa, esse debate ser feito nessa Casa Legislativa, de verificar como é que essa lei de incentivo fiscal no Estado, para que a gente possa garantir de que todo empresário que pegar dinheiro do Estado de Santa Catarina, que não é dinheiro do governador, não é dinheiro do vice-governador, não é dinheiro dos secretários, não é dinheiro dos deputados, é dinheiro nosso, contribuintes, dinheiro nossos cidadãos do Estado de Santa Catarina, que queremos, sim, gerar o emprego com qualidade e com garantia de que nós não vamos ser, de uma hora para outra, chegar na empresa e a empresa fechada, porque eles resolveram sair do Estado, ou eles resolveram sair de Morro Grande, ou eles resolveram sair de Ceará, Itapiranga e por aí afora. E eu não falo só da Ceará, tem aí a BRF, temos aí os casos da construção civil que desmontaram as nossas maiores empresas de construção civil nesse país. E quero dizer o seguinte, que nós defendemos a questão, nesse momento da JBS, nós defendemos o seguinte, de que quem cometeu crime, e aí não é só os batistas, porque eles foram os corruptores, mas os corruptos ainda continuam soltos, que eles têm que ser presos também. E que, aonde houver bloqueio, como houve no estado do Mato Grosso do Sul, aonde houver bloqueio, que seja feito bloqueio no patrimônio da empresa, no patrimônio dos acionistas, e não a retirada de dinheiro do caixa, como estão fazendo, porque retirando o dinheiro do caixa, você inviabiliza toda a produção. Você inviabilizando toda a produção, você inviabiliza a geração de emprego. E quem vai pagar somos nós, trabalhadores. E digo o seguinte, eu duvido se, nesse momento, nós estivéssemos numa solenidade onde a JBS fosse entregar a chave de mais uma planta, com geração de 500 empregos. Nós perdemos 700, perdemos 1.200. Se todos os papagaios de pirata, deputados estaduais, não estavam aqui, em cima do seu Welles Batista, em cima do Joás Batista, para sair amanhã na capa do nosso jornal de circulação estadual. Agora, nós não podemos pagar esse preço, nós não podemos ser penalizados pela corrupção que foi instalada nesse país, pela JBS, e que nós, trabalhadores da JBS, pagamos com nossos postos de trabalho. Por isso que eu deixo essa sugestão de que haja um estudo
por parte aqui dos dois deputados que ainda estão aqui na mesa, uma mudança da lei de incentivos fiscais para as empresas que vierem se instalar, ou daquelas que vierem buscar, e também que a gente encaminhe algum documento dessa audiência pública aqui, deputado Rodrigo Minotto, para o BNDES, também para a Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, e também para o Banco do Brasil, que são os 3 bancos públicos a nível de Brasil, e o Banco Público do Estado de Santa Catarina, que é o BRDE. Então, deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês. Vamos continuar assim, defendendo que a JBS continue de pé. Agora, a família Wesley Batista, Ricardo Salvo e tantos outros, e os presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais que estão envolvidos na corrupção, que também vão para a cadeia, porque esse país tem que ser passado a limpo por nós, trabalhadores e trabalhadoras, que somos a maior parte da geração da riqueza desse país. Meu muito obrigado. Obrigado, Célio. A gente sabe da luta do Célio como representante do Movimento Sindical dos Trabalhadores, que tem feito não somente no sul do nosso estado, mas também em toda Santa Catarina e agora numa abrangência nacional. Nós precisamos realmente de pessoas comprometidas e que defendam realmente a causa dos trabalhadores do nosso país. Eu quero, diante da nossa programação, a gente está bem dentro do horário, ouvir agora, e tem uma pessoa inscrita aqui, que possa apresentar algumas sugestões, e eu quero também levantar aqui uma situação que foi falado de forma muito sucinta sobre os integrados, né? Os integrados da cadeia produtiva da empresa JBS. Nós temos que sair com alguns encaminhamentos, e como sugestão, eu já quero aqui fazer algumas indicações para avaliação do público e da mesa que está aqui. Conforme a orientação que tivemos, essa audiência com a Procuradoria-Geral da República, que já foi solicitado, obviamente, lá no Ministério do Trabalho, a gente possa incorporar essa solicitação, dando aqui desta Casa Legislativa um manifesto, uma moção, para que isso venha a ocorrer o mais breve possível. Junto também à direção do BNDES e também do Banco do Brasil, que são recursos públicos que fazem parte da sociedade da empresa JBS. O manifesto da revogação da reforma trabalhista no que tange a demissão em massa sem assegurar as verbas rescisórias dos direitos trabalhistas. Também, como sugestão, a gente vai buscar, junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, quais os benefícios fiscais que a empresa JBS tem com o Estado por planta, por cidade. Pode ser diferente ou não. A gente vai buscar isso através do requerimento aqui da Assembleia Legislativa. E com relação aos avicultores, eu penso que esses financiamentos também são com órgãos do Banco do Brasil. Como é que fica? A gente também tem que abraçar essa causa e fazermos aí uma interlocução com esses agentes de fomento, solicitando uma carência, uma prorrogação desse financiamento para que esses avicultores, trabalhadores e trabalhadoras também possam ter um pouco mais de tranquilidade após o restabelecimento, principalmente daqueles que têm uma ligação direta com a empresa JBS. Eu não tenho esses números, não sei se o prefeito tem, de quantos integrados são, qual é o valor da dívida de cada integrado, que a gente possa abraçar essa causa junto com todos para buscar um reparcelamento ou uma carência mínima aí de um prazo que seja estabelecido até o restabelecimento da atividade, ou aquele integrado que buscar, dentro da sua atividade, uma outra empresa que absorva a produção e que ele preste serviço, aí estaria quase que sanada essa situação, como sugestão que a gente tem levantado aqui na mesa. Então, agora eu ouço o senhor Juarez de Matos, de Balneário Camboriú. Aqui, senhor Juarez. Nós temos ainda mais 25 minutos que a gente pode usar para concluir essa audiência pública. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da mesa, boa tarde às autoridades e aos demais presentes. Eu agradeço ao prefeito Valdo, porque demonstra com veemência, em todos os pontos possíveis, a atenção, o convite às reuniões
demonstrando que realmente é um guerreiro diante das pessoas e das famílias, que outrora alguns devem estar com lágrimas, né, lutando, então, pela solução dessa situação. Obrigado, então, pelo convite, que, mais uma vez, eu recebo e, felizmente, posso me estar presente. Dizer que o fato da unidade estar parada, ela realmente é um degradante. Os que eu tinha interessado, dos 3 clientes, um declinou por conta da paralisação da unidade. Porque eu tenho 25 anos de frigorífico. Eu sou rato de fábrica, eu comecei limpando curral de boi. Eu posso não entender de nada, mas de frigorífico eu entendo um pouco, não muito, mas um pouco. Em todo o país. Inclusive, fui gerente da unidade da Seara em Dourados, para quem conhece. Na época tinha 5 mil funcionários. Então, conheço esse lado e me sensibilizo com ele. Mas dizer apenas que, nessa semana, eu estarei em São Paulo, estarei com 2 clientes, clientes do exterior, interessados, e eu solicitaria à mesa, se isso é possível me dizer, que eu levasse algo de concreto em termos de incentivos. Porque, se eu puder levar um documento que concretize o incentivo, porque eu dizer que o município se coloca à disposição, dizer que o Estado se coloca à disposição é uma coisa, mas eu dizer objetivamente o que, para mim isso é difícil, mas talvez para o senhor seja um pouco mais fácil, se eu puder ter esse documento, isso não vai ser um marco decisório, não, na negociação, não, mas com certeza vai ser um diferencial bastante significativo. Né? Então, essa solicitação eu faço à mesa e dizer que eu estou otimista. Eu tive em 3 reuniões com a empresa, a primeira delas também por convite do prefeito Valdo, né, tudo se iniciou por aí, diga-se de passagem, né, no segundo momento e na 3ª reunião agora na semana passada. Então, dizer que eu tenho recebido atenção máxima da prefeitura, mas também recebo atenção da empresa. A empresa passou a me fornecer os dados que eu precisava, os dados mínimos para encaminhar a negociação. Essa negociação está sendo levada a termo e a minha expectativa é de que nessa semana eu possa, então, conseguir o que nós chamamos do primeiro passo concreto de uma negociação empresarial, que é a intenção de compra, com valores já pré-estabelecidos. Então, é isso. Obrigado por hora. Obrigado. Juarez, só para esclarecimento, entendo a sua preocupação e o seu objetivo, porém, essa mesa e esses parlamentares não têm autonomia para apresentar um documento de incentivo fiscal, mas nós podemos interceder junto ao secretário da Fazenda, à Casa Civil, de buscar um caminho que possa ser mais razoável possível, e claro que isso depende de uma vontade política do governo. Eu passo a palavra. Alguém mais tem alguma manifestação? A palavra está aberta. Fica à vontade. Prefeito. Queria só colocar, quando os companheiros do sindicato falam que não pode mexer com o dinheiro do caixa, eu entendo e é correto. Para se ter um exemplo, na Alemanha, uma grande empresa, seus diretores se envolveram com corrupção e foram presos. O que é que o governo lá fez? A empresa tem que trabalhar. O governo nomeou um interventor e continuou administrando a empresa e gerando emprego e renda. Por que aqui no Brasil as nossas autoridades não fazem isso? Se o maior capital já são praticamente nossos. Por que não nomeam um interventor e vão administrar e vão julgar quem roubou, quem participou da corrupção? Não nós, trabalhadores, nós que lutamos, temos que pagar essa conta. Então, acho que se a justiça, o governo, tiver vontade, força de vontade, tem como resolver. Agora, tem que ter vontade para resolver. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tem que ter vontade. Será que nós vamos ter que prestar continência a essa família o resto da vida? Deputado, eu acho que tem que ter vontade.
da nossa justiça. Eu tive uma magistrada no Fórum de Meleira semana passada e foi muito claro para ela, né? Isso é questão de justiça, é questão social. Pedimos uma liminar, ela indeferiu. Você está indeferindo o trabalho do povo. Então, acho que a nossa justiça também tem que olhar com outros olhos. Muitas coisas têm que ser mudadas nesse país. Nós temos uma Constituição de 88. A nossa Constituição é desse tamanho. Do Canadá é desse tamanho, mas lá funciona. Aqui é desse tamanho, não funciona. Então, muita coisa tem que ser mudada, se nós quisermos mudar o nosso Brasil. Agradeço, Juarez. Conta com a gente, estamos ali. Tomara que tu tenha êxito nas tuas negociações, que eles te recebam, é o que nós queremos. E tenho certeza que os nossos deputados que estão aqui, e os governadores, nosso governador, com certeza, vão incentivar quem vai para Morro Grande operar aquela unidade. Mas vamos fazer diferente, um contrato diferente, como eu falei. O grupo que vem aqui tem que estar comprometido com o emprego, com a sociedade, com o trabalhador. Daí vai receber incentivo do município e do Estado. Tem que ser assim, concordo com todos. Obrigado, Walter. Deputado Mota. Não, eu gostei muito, né? A gente sempre espera uma luz, né? Uma luzinha acesa, né? E a luz acesa, você tem ela ainda viva, né? Eu diria que nós não temos nenhuma dificuldade de sentar com o governador, com o vice-governador, com o secretário da Fazenda, né? O investidor que estiver preparado para comprar essa unidade, nós não temos nenhuma dificuldade de encontrar caminhos para poder ter parceria para que ele possa instalar com tranquilidade em Morro Grande. Acho que essa é a obrigação desse parlamento, poder fazer esse encaminhamento para a tranquilidade dos trabalhadores da nossa região inteira. Então, nós não temos nenhum... Hoje, o governador está... o governo participou, né? O governo participou, todo o pessoal do governo, você participou da reunião, né? Participou da reunião quando todo o pessoal do governo participou, e se tiver a necessidade de esse investidor ter essa garantia, nós assumimos o compromisso em nome do parlamento, vamos atrás do governo e vamos dar essas condições de que esse investidor vai ter essa tranquilidade para que essa unidade possa ser reestabelecida e os nossos trabalhadores tenham essa luz e volte à tranquilidade ao sul de Santa Catarina. É isso aí. Obrigado. Passa a palavra ao Célio. Eu só gostaria de reafirmar, né, aqui nessa Casa Legislativa, que nós tem um ponto que já é realidade, que é o fechamento da unidade de Morro Grande, mas nós temos que ter a preocupação com o todo, certo? Porque nós não vamos falar aqui, mas nós temos outras unidades, deputado Mota, deputado Rodrigo Minotto, que já estão à via de quase de fato também de fechamento. Certo? Então, nós temos essa agilidade da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela tem que ser urgente para que a gente possa, que o governo do Estado de Santa Catarina, e através dessa audiência pública, a gente possa criar uma agenda positiva para que não ocorra mais o fechamento em nenhuma unidade da JBS em todo o território nacional. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. É importante a presença dos empresários que estão com vontade de fazer investimento, né, porque é a continuidade daquela planta, né, mas também nós temos que estar de olhar aceso, porque a luz amarela acendeu. Nós temos que estar a olhar para todos os cantos do estado de Santa Catarina, como diz o slogan do governador, por toda Santa Catarina, né, mas nós temos que olhar para todo o território nacional, aonde nós temos a questão da JBS. E só para uma informação, deputado Rodrigo Minotto, nós somos só no sul de Santa Catarina 700 integrados. Tá? Desses 700, 130 foram desligados com o fechamento, não foi só da cidade de Morro Grande, mas com o fechamento da unidade de Morro Grande, foi fechada em 130 viários. É isso,
prefeito Mota. Então, essa preocupação também que a urgência da gente reativar essa empresa é a urgência para também a depredação desse patrimônio dessas pessoas que investiram a vida, né, um aviário desse aí não baixa de R$800 mil, R$1 milhão, né, que muitas vezes não ficaram com dívida, como se diz, não tem dívida no banco, mas a dívida social ficou muito grande para eles, porque eles não podem fazer mais nenhum investimento na sua área devido a toda a preparação que eles fizeram aquilo, por solicitação das agroindústrias que ali passaram. Então, eu vejo que isso é urgente, né? E, para encerrar, deputado Rodrigo Milton, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por ter agilidade, e também o deputado Mota, o deputado Sareta, que aqui esteve presente, o deputado Zé Milton, né, porque a importância para nós é fundamental, não só para nós, trabalhadores, mas para a economia desse Estado e para o futuro dessa nação. E quando o Santos Sardá, doutor Procurador do Trabalho, se refere à reforma trabalhista, essa casa também tem um compromisso, deputado Mota. Você que foi um caminhoneiro, sabe o que é o dia a dia na boleia, e muitos desses estão sofrendo, e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras de frigorífico, que é um trabalho degradante, que a gente está conseguindo melhorar aos poucos. Agora, nós não podemos deixar que essa reforma trabalhista venha precarizar ainda mais e nos tornar cada vez mais escravo do capital. Nós queremos, sim, vender nossa mão de obra. Agora, queremos ter dignidade de vida para nós e para a nossa família. Meu muito obrigado, um grande abraço. Obrigado ao pessoal de São José, obrigado ao pessoal de Criciúma e Forquilinha. Até a próxima, gente. Obrigado. Com a palavra, então, o secretário-geral da CONTAC, José Modelski. Para concluir, para encerrarmos, então, a audiência. Ok, então, já com essas palavras de agradecimento também ao deputado Rodrigo Minotto, ao deputado Mota, ao prefeito de Morro Grande, ao companheiro Célio, o companheiro também do Sindicato da Alimentação aqui de São José, o companheiro da Federação, até para dizer que nessa audiência lá do Ministério do Trabalho estava também a CNTA no encaminhamento desse pedido para a audiência. Você vai estar? Você tem conhecimento de data? Você já tem alguma informação? Ah, tá. Então, nós encaminhamos junto esse pedido justamente pelo aspecto, né, da importância que tem. E dizer que a CONTAC já estava fazendo audiências públicas antes deste fato relacionado a Morro Grande, e estava justamente nessa perspectiva sobre o impacto mais geral do que estava acontecendo em relação à JBS. E, infelizmente, tem coisas que a gente pode resgatar, mas elas não vão nos dar, infelizmente, agora, né, já é tarde para muitas coisas, uma solução. Porque quando nós falávamos muito sobre essa política de recursos públicos para empresas privadas, né, e se falava, na verdade, muito da JBS, porque isso já há muito tempo era assim a empresa que era, digamos assim, emblemática nesse aspecto, principalmente para o setor da alimentação. Se nós tivéssemos, naquele momento, criado alguma regra naqueles financiamentos de proteção ao emprego, nós talvez hoje tivéssemos uma referência para poder ter um cavalo de batalha em cima disso. Não temos e não vamos poder voltar atrás, né? Então, e dizer, né, se falou sobre a reforma trabalhista, a gente já ouviu muitas coisas sobre a questão de gerar emprego. A gente já ouviu falar que banco de horas era para gerar emprego. A gente já ouviu falar muito sobre dar incentivos fiscais, isenção de impostos para empresas, como forma de gerar empregos, né? Já vimos aí estados que investiram na recuperação de toda a malha rodoviária, ou de grande parte da malha rodoviária do seu estado, para depois entregar para pedágios, né? E o estado faliu financeiramente, criou isenções que hoje não permitem um Estado mais a ter uma arrecadação para nem pagar salário do seu funcionalismo público, em nome de gerar empregos. Não, tem que fazer isso, tem que usar essa política para trazer empresas que vão gerar empregos. E a gente já ouviu falar muito disso. Então, a gente realmente tem que repensar todas essas formas e, né, em nome do Ciderley, que é o presidente da nossa confederação e que está em recuperação,
com certeza em breve estará novamente aí na atividade, como nós que somos do movimento sindical mais ativamente, o Rodrigo Minotto também conhece ele muito bem, né? Vai estar aí na ativa com certeza para continuar contribuindo, mas reforçar essa proposta, né, de que nós vamos buscar através da questão da Procuradoria, do Acordo de Leniência, envolvendo o BNDES, envolvendo o Caixa, envolvendo o Banco do Brasil. Acho que é uma maneira de nós tentarmos criar realmente algo concreto nesse momento para garantir aí, e talvez até seja um caminho para alguma coisa que se crie em relação a Morro Grande também, que está nessa situação que é lamentável do ponto de vista, principalmente, dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado, José. Então, para encerrar, mais uma vez, o nosso agradecimento a todos os presentes, aos trabalhadores que vieram de Morro Grande, Forquilinha, Nova Veneza, Criciúma, São Miguel do Oeste, Concórdia, São José, nosso sincero agradecimento, e é assim que a gente conquista aquilo que a gente quer, lutando e juntos, unidos. Parabéns a cada um de vocês, a cada uma, e agora é preciso trabalhar. Agora nós temos que dar esses encaminhamentos aqui e tentar buscar uma solução o mais rápido possível. Prefeito Valdo, nós vamos precisar muito da tua colaboração também, da tua ajuda, ao Sindicato da Alimentação de Criciúma e região, aqui da CONTAC, a FETIESC, e a gente vamos estar juntos aí, os avicultores, e dizer que o nosso parlamento aqui, representado aqui pelo deputado Mota, o deputado Zé Milton, o deputado Sareto e outros deputados também que não puderam estar presentes, mas nós vamos estar juntos nessa luta, unidos, e pode contar conosco, que nós queremos trabalhar muito para que possamos buscar os resultados que todos nós queremos. Meu bom dia a todos, um bom retorno a cada um e a cada uma de vocês. Obrigado.